Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Nesta semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou um pacote de leis anticrime. Ele disse que, na verdade, ele listou 3 frentes principais: corrupção, crime organizado e também crimes violentos. Essas leis pretendem, então, combater essas 3 frentes. Para discutir esse assunto, nós recebemos hoje o cientista político Paulo de Tarso da Silva Santos. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Muito boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo abrir um debate aí de um tema tão polêmico e profundo e grave na nossa sociedade. E completando a bancada, hoje o jornalista Tiago Prudente. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor. Posso começar a perguntar? Por favor. Então vamos lá. Professor, esse pacote proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, propõe aí 19 alterações em 14 leis, né? Na prática, a gente viu o desenrolar aí desse pacote, muita polêmica em volta dele. Na prática, como é que o senhor avaliou o anúncio desse pacote e se ele é realmente eficaz, professor? Bom, em primeiro lugar, esclarecer que nesse debate eu atuo como cientista político, obviamente, e, portanto, aqueles detalhes, vamos dizer assim, mais específicos da ciência jurídica, eu acho que eles vão precisar de um outro tipo de análise e de construção. Por outro lado, como se trata de uma proposta de alteração ou de, pelo menos, aprofundamento de questões referentes à segurança pública e a toda a lógica de segurança pública que nós estamos, eu acho que aí é nesse sentido que eu gostaria de fazer esse debate. Então, o pacote, na forma como ele foi anunciado, ele causa um impacto, e esse impacto, pelo menos com os colegas e pessoal da área do direito, especificamente com quem eu tenho conversado, tecnicamente tem problemas que já estão colocados. Haja vista que uma manifestação ontem do próprio atual ministro, recuando em algumas questões, ventilando e já anunciando a possibilidade de várias alterações, principalmente no que diz respeito àquelas propostas que vão de encontro à Constituição. Então, aí você já tem a própria percepção do ministro de que há realmente alguns problemas que não se solucionam, estão equivocados até. Algumas soluções que na prática não funcionariam e nem podem, porque a nossa Constituição não permite. Né? Esse é o problema essencial. Mas eu acho que aí, mais problemático ainda, é a forma como se trata essa questão no Brasil historicamente, não é agora não. Isso é uma questão que vem desde a transição do Império para a República, que é uma questão que carece de um trabalho, de um esforço de análise muito mais amplo e complexo, e nos leva a situações que não são situações recentes, nos leva a situações em que qualquer autoridade empossada lança possibilidades sem que esteja embasada em alguma análise criteriosa, profunda, científica. Não que não exista isso na universidade brasileira, quer dizer, você tem conteúdo, você tem grupos de estudo, você tem muita massa crítica se debruçando sobre essas questões, mas são sempre ignoradas. E aí fica sempre vamos dizer assim, mecanismos ou propostas que só servem mesmo para jogar a luz e depois recuar ou depois... Seria, o Marcos que está pronto para perguntar, mas eu só queria interromper o professor por causa do gancho. O senhor avalia então que esse pacote lançado pelo ministro Sérgio Moro
não só o ministro Sérgio Moro, mas como disse, outros governos já fizeram coisas semelhantes, os governos anteriores. Seria apenas para, de certo modo, falar, olha, o eleitorado que votou no presidente Jair Bolsonaro pediu por isso, então estou dando uma resposta para ele e esse pacote vem para solucionar isso. É muito mais uma resposta política do que prática, né? Sendo um pouquinho mais ácido nessa questão, eu diria o seguinte, é a manutenção, a continuidade da eleição. A eleição parece que não acabou ainda. Quer dizer, um pacote que tenta, um dito pacote, que tenta tratar de questões tão profundas e tão carentes da história da nossa República. Olha que eu estou falando da República, não estou falando do Brasil do século XXI. Da forma como ele está sendo tratado, ele, para mim, deixa claro que o que está em jogo conforme essa análise que vocês estão fazendo, nós estamos ainda em campanha, a campanha não acabou, que é, de certa forma, uma característica meio permanente aí, né, nesses dias atuais políticos brasileiros. Mas não seria dizer que não seria o momento é presunção, é pretensão, mas a forma como foi construído e apresentado deixa claro que não há profundidade no pacote, não há análise, não há fundamentação teórica, não há crítica, como eu já disse, né? Repito. Então, deixa transparecer que se trata de manutenção de campanha política para dar satisfação a um determinado grupo de eleitorado que a resposta nas redes sociais demonstram claramente isso. Quer dizer, houve uma manifestação de euforia com relação a esse pacote, né? Sendo que você tem vários itens aí que não podem sequer ser cogitados e implementados. E a gente teve antes, né, dessa proposta, antes desse pacote, né, ser apresentado, a gente já teve o projeto de lei da liberação, né, do posse de armas, a flexibilização da posse de armas assinada pelo Sérgio Moro, também, pelo presidente Jair Bolsonaro, que também foi uma promessa de campanha dele, né, também foi uma pauta na campanha. E essa questão do desarmamento, como o senhor vê nesse combate, né, à criminalidade? Mais uma vez, é um debate que nós vem se reproduzindo há muitos anos na sociedade brasileira e no mundo, e tem se aprofundado ultimamente em função, principalmente nos países desenvolvidos, vamos citar aqui claramente os Estados Unidos, né, que é o país onde você tem uma cultura específica sobre porte de armas, sobre liberação de armas para todas as idades, com alguns critérios, dependendo, como é uma confederação, cada estado trata essa questão a partir de legislação específica, mas os problemas afloraram de forma muito grave nos Estados Unidos. Então hoje você tem lá uma tentativa de fazer aquilo que nós fizemos quando estabelecemos o Estatuto do Desarmamento. Nós podemos dizer, sob o ponto de vista de uma linha de pensamento, de uma corrente de pensamento, de que houve uma evolução muito grande com o Estatuto do Desarmamento. Se agora eu estou rediscutindo a liberação da arma, eu estou muito provavelmente remando contra uma lógica que está colocada no mundo inteiro. Quer dizer, qual é o efeito, qual é a eficácia da liberação de armas em qualquer sociedade de consumo capitalista? Sob o ponto de vista da eficácia no combate à questão criminal. Então veja que mais uma vez nós estamos discutindo uma decisão, um elemento, uma proposta que não trata a essência, o ponto central sobre como se constrói esse mecanismo de violência, esse mecanismo de inviabilidade da convivência numa sociedade. O professor, muito se discutia na eleição que durante a campanha se prometia uma coisa, quando o governo ganhava, fazia outra completamente diferente. E aí a gente tem que colocar também o governo Jair Bolsonaro. O que ele está colocando agora foram coisas que ele prometeu durante a campanha. Isso é inegável, e sair também da questão do que ele continue em campanha também é verdade, e a gente acompanha pelo método que o governo trabalha.
Esse não seria um ponto positivo do governo em estar cumprindo aquilo que prometeu, mesmo nós temos problemas aí, falhas, porque ele quebra, de certo modo, aquilo que a gente vivia nos últimos anos. Ó, vou prometer fazer isso e aí eu vou pegar mais Nos últimos anos não, né? Desde sempre. Desde sempre, né? A história do político prometer na campanha e não fazer. O último que teve foi, no caso da eleição da presidente Dilma, que se prometeu algumas coisas, mas depois o país começou a patinar e se mudou o que tinha se prometido em campanha, se falou em estelionato eleitoral. Esse é um ponto positivo, a gente pode colocar como um ponto positivo, independente da questão do que o pacote aborda, do que a lei da posse de armas que foi alterada, o decreto, é um ponto positivo para o governo do Jair Bolsonaro, professor? E aí nós precisamos retomar esse debate de forma um pouco mais séria, né? Por exemplo, eu tomar atitudes, promover medidas, apenas e tão somente pensando em satisfazer um desejo, uma ansiedade de algum grupo que me apoiou, é uma coisa. Eu estabelecer propostas e mecanismos fundamentados, construídos de forma científica, de forma embasada, de forma, vamos dizer assim, metodologicamente pensada, é outra coisa. Então, se você analisar sob o ponto de vista do marketing eleitoral ou dos resultados nas pesquisas, é positivo, né? Isso vai satisfazer boa parte daquele eleitorado que realmente achou que essa era a melhor solução para ele, para sua família, para a sociedade. Por outro lado, à medida em que você possa ter as consequências na prática desse processo, pode ser que esse mesmo eleitor, que vai ficar satisfeito, por exemplo, com a liberação no porte de arma, se sinta extremamente frustrado e penalizado com o assassinato de um filho, exatamente em função de uma arma que foi liberada recentemente e foi roubada, porque você não tem a menor habilidade e capacidade das pessoas ou das famílias, não faz parte da nossa cultura. Então nós estamos trabalhando com elementos que são contraditórios a uma cultura, imaginando que o resultado virá. Então, é positivo, sob o ponto de vista político eleitoral? Sim. Mas é positivo, sob o ponto de vista da ciência política? Não. Porque você está negando a dinâmica da história, da ciência, da política, da sociologia. Esse é o problema. Professor, a gente tem que ir para um rápido intervalo. Na entrevista coletiva de hoje, estamos recebendo o cientista político Paulo de Tarso da Silva Santos. A gente volta no próximo bloco a retomar, então, esse pacote de leis, né, anticrime, proposto pelo ministro Sérgio Moro. E também a gente vai falar um pouquinho do sistema carcerário brasileiro, que também é uma situação bem complicada. A entrevista coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. Nesta semana a gente recebe o cientista político Paulo de Tarso da Silva Santos para discutir o pacote de leis anticrime anunciado pelo ministro Sérgio Moro. Professor, um dos problemas que nós temos aqui no Brasil hoje é o crime organizado. Nós temos índices de mortes violentas, né, que é um índice comparável a países em guerra. Mas a impressão que dá é que a gente só fica enxugando gelo, né, no combate ao crime organizado. O ministro Sérgio Moro, ele propõe aí algumas medidas, né, para tentar combater o crime organizado, mas essas medidas que ele está propondo são efetivas? Qual o pensamento, né, que as lideranças, os governos brasileiros, não só o governo federal, como os estaduais também, precisam pensar essa questão do crime organizado? Primeiro é destacar exatamente que essa iniciativa de se tentar criar um capítulo ou uma linha de debate especificamente sobre o crime organizado, ela é positiva. Embora por meios equivocados, né? Mas ela é positiva porque já era hora do Estado brasileiro começar a discutir essa questão. Muito difícil de se tocar nesse assunto. Por outro lado, o primeiro equívoco, você coloca essa questão do crime organizado na mesma pauta do combate à corrupção. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado.
E aí, eu acho que a questão da formação, ou pelo menos do domínio dos conceitos científicos, né, de todo esse processo, é que estão fazendo falta. Porque você discutir crime organizado, você precisa discutir toda a sua, vamos dizer assim, toda a sua antropologia. Como é que ele se constitui? Qual é o processo que o definiu? Como que ele se concretiza e se materializa, né? Então, e aí nós temos que, dentro da teoria específica, discutir a ideia de um crime político e de um crime comum, mas não o crime político no sentido eleitoral. O crime político no sentido de quais são os bens que estão sendo afetados, se eles são coletivos ou se eles são individuais. Você tem toda uma mudança, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, nessa análise. Quer dizer, se até antes, vamos dizer assim, até princípios da década de 70, 60, meados dos 60, você tem toda uma análise sobre a dimensão do crime, tentando, vamos dizer assim, restabelecer, manter uma lógica de preservação da sociedade como um todo, ou seja, o que estava em jogo era que modelo eu quero para que estas sociedades vivam em paz. E aí eu tenho que focar no conjunto, eu tenho que focar no coletivo. Você tem uma mudança, você tem uma alteração profunda nessa análise a partir do momento em que você passa não mais a analisar o crime, você passa a analisar a vítima. Isso, sob o ponto de vista teórico, é um problema sério. E não só sob o ponto de vista teórico, mas sob o ponto de vista prático, porque se você passa a focar na vítima, não que isso não seja importante, às vezes pode parecer meio confuso, mas o problema são as vítimas, sim, mas uma coisa é você analisar quais os motivos que levam à ocorrência daqueles crimes, outra coisa é você focalizar, eu vou tomar providências em função das queixas e dos problemas da vítima. Porque daí eu tô simplesmente distinguindo e estabelecendo uma ruptura entre eu vou resolver o problema só deste grupo ou eu vou resolver o problema de forma que todos os grupos indistintamente, todos os grupos sociais indistintamente, sejam beneficiados, tenham o alcance de uma política de segurança pública. Isso se desfez a partir da década de 60 e 70, na medida em que você fica focando essa ideia de que o problema é a vítima. A vítima é consequência, é problema. Mas se eu não resolver o problema que origina o crime, eu não resolvo o problema da vítima. Vou continuar tendo a vítima, né? E nós estamos aí cansados de exemplos, né? A explosão dos condomínios de segurança, os condomínios fechados, com segurança privada, são todos movimentos de um mesmo problema, que não resolveram o problema da segurança, sequer para os moradores dos condomínios. Criou uma nova, agora os criminosos têm uma nova forma, né? Criaram formas para roubar condomínios fechados, empresas com alta segurança, assaltos a carro forte, a bancos, as coisas mais comuns que a gente vê todos os dias. Exatamente, porque você está focando na vítima e esqueceu de olhar o conjunto social. Então a nossa política de segurança pública até esse momento, o professor avalia que foi uma política equivocada, a gente tratou ela de maneira equivocada? Ela é o resultado de um comportamento histórico desse país. Quer dizer, a nossa política de segurança pública, ela reflete a história da escravidão, a história das oligarquias, a história do mandonismo, a história das elites. Quer dizer, à medida em que eu faço a opção por olhar só para as vítimas, eu estou dizendo para o resto da sociedade o seguinte, olha, este grupo é que me preocupa, e é para ele que eu vou trabalhar. Então você tem toda a construção de um Estado, esse Estado, através de seus governos, toma as decisões, e na área de segurança pública, você simplesmente admite a ideia de que não, nós não vamos trabalhar para todo mundo. Essa ideia de bens políticos que são seletivos, quer dizer, a maioria vai ficar sem,
mas a gente vai garantir a parte de uma minoria. E vou emendar uma pergunta aqui, falando de sistema Isso que eu ia penitenciário, falar. Superpopulação, e dentro do pacote anticrime, a das leis anticrimes do ministro Sérgio Moro, diz que ali as penas menores do que 8 anos já cumpririam um regime fechado, é uma das propostas dentro desse pacote, professor. A gente já tem uma superpopulação carcerária, que o Estado não consegue dar conta. Tem a ver também com a nossa política de segurança pública de só prender e não tratar o problema. Como que o senhor avalia essa questão? Colocar mais presos dentro do regime fechado vai solucionar ou está faltando nesse pacote algo que trate a origem do problema, que seria educação, de qualidade e principalmente atacar as regiões onde esses criminosos são formados, né? E eu queria emendar também, professor, porque hoje no nosso sistema carcerário, né, a gente tem uma questão que é ainda mais complicada, né? Porque não tem nenhum projeto de recuperação, né? O bandido que ele é preso hoje, ele vai ficar encarcerado, vai cumprir a pena dele, mas o processo, né, para ele voltar à vida, né, ter uma vida mais digna depois da prisão, também não existe, né? É exatamente isso que eu trato na minha tese, quer dizer, e está diretamente relacionado ao que vocês estão falando, quer dizer, vocês têm uma percepção que é bem nítida, é claro, é o seguinte, se eu não resolvo os problemas socioeconômicos, culturais, como é que eu vou discutir ou vou resolver os problemas da segurança pública? Não tem, é impossível. Tá. Dito isso, é um fato histórico, né? São as opções feitas historicamente no Brasil. Optamos por um modelo que, de certa forma, faz o discurso da ressocialização, né? A ideia de você ter a retribuição do apenado como forma dele sanar o dano que ele causou. Só que, na prática, você constrói modelos penitenciários carcerários que nos remetem às masmorras da Idade Média. Então você tem um comportamento prático que não condiz com a proposta histórica que foi feita. Mas, na prática, vamos lá, você cria centros de aglutinação de indigência. Então aquilo que virou Carandiru, ao seu final, e só fazendo um destaque para o Carandiru, que depois virou Carandiru, a penitenciária do Estado, surgida na década de 20, ela surge a partir de Paulo Egídio, ela surge como uma proposta extremamente modernizante do sistema carcerário brasileiro, em confronto com aquela transição república, império, os problemas dos maus tratos, quer dizer, surge com uma proposta de reformulação, de ressocialização, de reencaminhamento, de retomada, de viabilização desse indivíduo ser recolocado na sociedade. Isso tudo foi destruído pelas práticas seguintes, porque isso traz problemas eleitorais, inclusive, né? Porque o sistema carcerário significa gasto necessário, gasto público necessário, que tem que ser debatido. Agora, eu não posso gastar por gastar, que é isso que está se propondo. Você mexer no regime e inviabilizar, por exemplo, a regressão de pena, você está simplesmente dizendo para quem está à margem, que pode ser que é um provável candidato a entrar nesse sistema, a entrar numa penitenciária, é o seguinte: não tem salvação, você não tem saída. E se você cair lá, você vai ser aquilo que virou o Carandiru, depósito de lixo humano. Você passa a ser não cidadão e vira lixo humano. Ora, qual é a perspectiva de uma sociedade para qualquer jovem, criança, adolescente, adulto? Imagina quando sair, então, da prisão. Calcula que vai sair. E aí você, só voltando à questão do crime organizado, qual é o escritório? Qual é, vamos dizer assim, o home office do crime organizado hoje? É o presídio, é o cárcere. É ali que eles se organizam. Quer dizer, então, se eu não mexer nisso... Para o bandido que foi preso, de repente, é muito mais fácil entrar no crime organizado, de repente um ladrão de galinha... Não é fácil, é obrigatório, ele não vai ter opção. Ou entra ou não sai. Simplesmente isso. Tá certo. E a família fica sem proteção alguma.
Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, o tempo é exíguo, mas esse é um tema que precisa ser provocado muito mais radicalmente nas mídias, na televisão, em qualquer espaço. As pessoas não têm ideia de quanto equívoco ocorre na análise e no tratamento dessa questão. E eu queria agradecer também a presença de Tiago Prudente aqui na bancada. Valeu, Tiago. Até uma próxima. Boa noite, Marcos. Boa noite, professor. O tempo é curto, mas esse tema certamente vai ser abordado outras vezes na entrevista coletiva. E a você de casa, um ótimo restinho de domingo, uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.